Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, que nos assiste na TV Câmara, gostaria de comentar esse momento que estamos passando em nosso país. Ontem nós tivemos a maior manifestação da história contra um governo. Por volta de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil, refletido em diversos estados e também em inúmeros municípios, inclusive aqui na cidade de Ourinhos. Se nós formos comparar com a maior manifestação contra o Collor, estiveram presentes 750 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 17 de setembro de 1992, que até gerou o impeachment logo em seguida. Nesse domingo que passou, do dia 15, vimos uma manifestação pacífica, todos em paz, querendo uma nova forma de fazer política e uma nova forma de ver o governo. As pessoas pareciam cientes do que estavam fazendo. Elas estavam felizes, à vontade, mas inconformadas, lutando por direitos constitucionais e principalmente pelo fim da corrupção. Isso só acontece numa sociedade quando a população que acreditou em um determinado candidato ou candidata não se sente mais bem representada, não está satisfeita com a forma e os caminhos que estão sendo tomados pelo governo, em qualquer âmbito, tanto no federal, tanto estadual, como municipal. O impeachment que todos dizem, que falavam muito neste último domingo, seria a impugnação de um mandato, que é um termo que denomina o processo de cassação do mandato do chefe do Poder Executivo, que depois é retirado, votado pelo Congresso Nacional, caso seja presidente, pelas Assembleias Legislativas dos Estados, caso seja o governador, e pelas câmaras municipais, caso seja o prefeito. A denúncia válida para o impeachment pode ser por um crime comum, por um crime de responsabilidade, por abuso de poder, desrespeito às normas constitucionais ou violação de direitos pátrios previstos na Constituição. E aí a gente pergunta, por que será que chegou neste ponto? Justamente porque ninguém mais aguenta a situação caótica que se encontra no nosso país. O Estado, o município, em todas as áreas. Um exemplo disso é o que estamos nós passando agora, que é o surto da dengue. A dengue é inaceitável. Famílias inteiras contraindo essa doença, de que grande parte é culpa das administrações. Eu já ouvi de muitas pessoas que contraíram a dengue, que pegaram a dengue, que disseram que na sua casa não tem nenhum foco. Olha, vereador, lá em casa eu peguei e lá eu cuido. Lá não tem nenhum foco de dengue. Lá está tudo limpo. Aí nós vemos terrenos na cidade inteira, em todos os bairros, com sujeira, mato alto, sem o mínimo de conservação, sem nenhuma atitude mais firme do poder público, nenhuma ação nas lagoas da cidade, nos córregos. Nós não estamos vendo nada de ação efetiva. Estamos vendo os casos aumentarem. Outra consequência deste abandono está sendo justamente os animais peçonhentos. Nunca se viu tanto animal peçonhento nos bairros, por causa dos terrenos abandonados com mato. É escorpião, é cobra, caramujo,
barata, rato, que estão entrando nas casas das pessoas. Então a insegurança que isso gera para a nossa população é enorme, principalmente para os idosos e para as crianças, que têm mais dificuldade de se recuperar, de voltar à ativa, de enfrentar a doença. E ainda vem comprometendo, inclusive, a questão do emprego. Porque a pessoa que adoece, que contrai a dengue, ela fica dias impossibilitada de ir trabalhar. E às vezes o empregador não está nem aí, quer que o funcionário vá trabalhar. Então isso está gerando desemprego. E aí qual o remédio para a dengue? Não tem um remédio. Quem pegou sabe, não tem um remédio para tomar. A única coisa que tem que fazer é hidratar muito. É pegar o peso da pessoa, multiplicar por 0,08. Aí vai dar exatamente a quantidade de litros de água que você vai ter que ingerir. Então, uma pessoa com 80 quilos tem que tomar 6 litros num dia. Então, estou dando exemplo da situação que estamos passando. Aí estamos vendo também, isso é em todo o Brasil. Agora estamos vendo também a questão da economia. Uma economia capenga, com a inflação subindo, o dólar subindo. E quem mais sofre com isso? Os pobres. As pessoas que têm menos condição. Por quê? Porque acabam aumentando os impostos, a iluminação, a gasolina, os preços dos alimentos. Cria um impacto em toda a cadeia. Aquelas pessoas que não têm condição de ter uma renda familiar maior, são as que mais sofrem, são as que mais têm dificuldade de arcar com os compromissos. E aí a gente vê que tudo isso, além dos problemas, tem um mal maior, que é a corrupção. A corrupção, a gente nunca viu tanta corrupção nos poderes públicos do nosso país, do Estado, das prefeituras. O quanto de corrupção, de dinheiro público, indo para bolso de pessoas que deveriam estar ali representando a população, com dignidade, com respeito. Esse dinheiro que estão roubando seria o dinheiro do remédio que está faltando, da assistência daquelas pessoas que mais necessitam, das vagas na creche que não tem, do recapeamento das ruas que estão completamente esburacadas, do incentivo à geração de emprego. Ou seja, seria o dinheiro para serviços públicos de mais qualidade e de melhor representatividade dos governos. Só que o problema maior, além disso, é que muitos governos não conseguem enxergar os problemas que estão aí, visíveis a olhos nus da população. Não conseguem ver os erros, não conseguem fazer a autocrítica, parecem que estão cegos à realidade que vem ocorrendo no país, nos estados e nos municípios. Nos faz até lembrar uma parábola dos cegos de Bruegel, que é um pintor flamenco, que até vem de uma passagem bíblica de Mateus, que diz assim, que quando um cego guia o outro, o destino é o abismo. Nós estamos assim, sem um norte. E essa manifestação mostra que a população quer falar de política agora. A população quer se envolver, quer mudanças, quer outros resultados. E ainda vemos um governo surpreendido pelo que aconteceu nas manifestações de ontem. Mostra um total despreparo e desarticulação deste governo.
Senhor presidente, só para poder concluir. 1 minuto, Vossa Excelência. Até parece que o momento que nós estamos vivendo hoje parece o começo do fim do governo. Não podemos mais conceber também aquela tão famosa frase, dita por alguns, pelo menos rouba, mas faz. Isso vem desde o tempo do governo de Adhemar de Barros, depois passando por Paulo Maluf. Isso é inconcebível. A corrupção deve ser extirpada do poder público, do governo federal, dos estados, das prefeituras. Nós não podemos aceitar a corrupção mais. Se pensarmos rouba mais faz, estamos já concedendo um perdão aos corruptos. O dinheiro público é sagrado. Devemos utilizar para que eles mais necessitam, por uma cidade mais humana, justa e desenvolvida, por um Estado mais presente e atuante, por um país dos sonhos e de futuro para as próximas gerações. A mudança, senhor presidente, vereadores, começou. Agora precisamos estar atentos para que os sinais da população, o que ela vai nos passar. Porque se nós começarmos a ouvir a população, nós estaremos justamente ouvindo o coração do país e fazendo as transformações necessárias para uma nova fase da política e da nossa democracia.